Jacó vai falar, tá? Aqui no capítulo 29, no versículo 18, em Gênesis, vai falar assim: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Olha o que Jacó vai falar para Labão, né? Amo tua filha, trabalharei por ela 7 anos. E quando eu coloquei sobre casamento entre Jacó e Raquel, né, e a gente falou muito sobre esse casamento, né, nos estudos, você vai ver aqui que Jacó vai pagar um preço. Amém? Casamento, irmão, se paga preço. Quem vai casar tem que pensar nisso. Jacó está dando suor, significa esforço para trabalhar. Ele está se colocando na mão do pai de Raquel, né? E eu coloquei aqui, ele pagou um preço por Raquel. Tem gente que está casando e não quer pagar preço. Casamento se paga preço, irmão. Todos os dias se paga um preço. Não dá para você fazer um casamento e dizendo, não, a minha vida é minha, ela que se vire. Os homens de Deus aí, não dá para você separar a sua vida, você está pagando um preço por ela. Ele está tirando ela da casa do pai. Né? Então, quando a gente vai ver nesse casamento aqui, está se pagando um preço. Um preço, irmão. Ela está saindo da casa do pai dela, ela tem de tudo, ela tem que agora casar e ela vai viver com Jacó na tenda dela, talvez seja a menor tenda. Tem gente que quer o casamento, quer ter tudo que o pai e a mãe davam, e às vezes o marido não tem condição. Então a gente está vendo aqui uma estrutura financeira. Casamento, irmão, é isso. Você ir para a estrutura do seu marido. Porque às vezes tem pessoas que casou e tinham tudo dentro de casa. Aí vai para uma estrutura que não vai ter tudo que desejava. E começa a reclamar e querer voltar para a casa do pai e da mãe. A Raquel poderia ter essa estrutura aqui na casa de Labão, seu pai. Mas quando ela casa com Jacó, ela vai viver a estrutura de Jacó. Casamento é isso, estrutura agora do casamento. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Vamos casar, ok, vamos casar, eu quero logo ter a benção, mas não colocou no seu papel a estrutura que esse noivo tem. E você tem que saber disso. A estrutura que ele tem. A maioria da estrutura do marido é que vai estabelecer a casa. Né? Então, quando você olha para essa estrutura de Jacó, ele está pagando por ela. Então, ele tem uma dívida. Tem mulher que vai para o casamento e o marido está com dívida, às vezes ainda de casamento, e está ela chateada por causa disso. Então, é bom você, né, no casamento, a gente acordar que é de que sobre Jacó e Raquel, ele pagou preço. Aí tem mais, Jacó e Raquel se amavam. E eu falei nos estudos, né, com o pessoal dos estudos, na segunda-feira, que quando a gente vai olhar para a estrutura agora, sentimental de Raquel e Jacó, era uma estrutura de amor. Eles se amavam. E olha para a estrutura dos filhos. Como que era Benjamim? Como que era José? Irmão, se tem um filho maravilhoso, era José. Quem dera que todas as mães tivessem um José na casa. Ia ser maravilhoso essa estrutura. Que estrutura é essa, pastora, que José tinha? José tinha caráter. José era trabalhador. José era obediente. José não andava em rebeldia. José tudo que pedia fazia. José tinha vontade de aprender. Olha os filhos aí, né? Estudar. José tinha vontade, irmão. Tanto que ele vai para o Egito e ele aprende a língua dos egípcios. Então, quando a gente vai olhar para essa estrutura desse amor de Jacó e Raquel, e a gente vai colocar a estrutura de Leia com Jacó, você vai ver erros aí.
Qual o erro, pastora? Jacó não amava Léia como amava Raquel. Todo casamento que o homem não amar sua esposa, ou a esposa não amar seu marido, irmão, vai dar ruim. Porque é bíblico, Jesus amou e se entregou. No casamento você ama e se entrega. Ah, pastora, mas eu tenho dúvida porque eu vim de uma família destruída, irmão. Se você casou, vá. Entrega seu coração, sua alma, seus pensamentos do seu marido. Então, nessa estrutura de Raquel com Jacó, você vai ver amor. Jacó amava Raquel, Raquel amava Jacó. Quando a gente vai para a estrutura de Leia, Jacó não amava Leia. O que aconteceu com os filhos? Só desgraça. Quem é Simeão? Violento, espada na mão. Quem é Rubem? Enganador de pai e destruidor de cama matrimonial. Aí você vê vários espíritos entrando na família, adultério, né? Roubo, né? Espírito de morte, de espada. Quando você vai ver, né? Deboche, você vai ver que os filhos com Leia era debochado. Eles não acreditavam no pai. Eles não davam ouvido ao pai. Mas quando você vai ver para a estrutura de Raquel e Jacó, que você olha para José e olha para Benjamim, meu Deus do céu. A estrutura começou da onde? Do amor deles dois. Então, se você quer uma família, né, abençoada pelo Senhor, ame a sua esposa, ame seu marido, dê a sua vida. Porque você vai ter uma estrutura familiar boa. Você vai ver em José uma estrutura muito boa. Você vai ver em Benjamim. Benjamim era amado do Senhor. Quando você olha para Benjamim, você vê amor. Jacó amava, ele dava vida. E os irmãos davam a vida por Benjamim. Quando você vai ver lá no Egito, quando Judá, né, que José diz que Benjamim ficaria preso no Egito, Judá dá vida por ele, diz, por favor, meu senhor, deixa eu ficar no lugar dele sendo prisioneiro seu. Porque o nosso pai não suportaria de ficar sem o filho. Você vê uma estrutura de amor. Benjamim é amor. Eu já preguei sobre Benjamim, não vou pregar sobre isso, mas ele é aquele que junta no amor. Você vai ver que Benjamim juntou a família. Benjamim é o último de todos os filhos e ele junta em amor. E você vê isso nos mais novos, né? Naqueles que são os últimos da casa, né? Eles são aqueles que a gente vai por amor, mais amoroso, e a gente abraça mais, a gente beija mais. Benjamim era assim, ele juntava. Então, essa estrutura é muito importante, tá, irmão? É muito importante, né? Paga-se um preço. Casamento você tem que pagar preço. Você não vai casar e vai ser, ai, que maravilha, né? O lua de mel é maravilhoso, mas quando você começa no casamento e você vê o dia a dia, trabalha o dia a dia. Trabalha o dia a dia. Tem gente que não trabalha o dia a dia. Às vezes, acorda com aquela roupa, né? Que pega aquela camisa de deputado, né? Ah, aquele short, que misericórdia. Não escovou os dentes, não penteou o cabelo, né? Pague um preço. Pague um preço, amém? Tome seu banho, se vista direito por seu marido, né? Pro, é, Coloque esse amor para fora. Jacó pagou um preço, 7 anos por Raquel. E ele não estava nem aí pelo preço pago. Tem gente que fica jogando na cara do marido tudo que fez por ele, ou vice-versa. Joga na cara tudo. Ah, mas foi eu que comprei isso para você, mas foi eu que fiz isso para você. Mas a Bíblia não diz que dois se tornaram um? Por que está jogando na cara sua própria? Amém? Então é necessário a gente olhar para o casamento desse jeito, tá? Eu vou parar por aqui. Jacó e Raquel era amor e se pagaram um preço, tá? Então é bom que a gente tenha isso no nosso coração, que casamento que é aquele que não paga preço vai ter dano, vai ter dano. Amém?